Passo 6, turnos. Nesse passo, a gente vai cadastrar os horários e dias de trabalho dos nossos colaboradores. A gente vai ter basicamente dois tipos principais de turno, que seria o turno semanal e o turno customizado. Eu trouxe um exemplo de cada aqui para vocês conseguirem visualizar melhor como funciona, e aí você vai fazer o preenchimento de acordo com a realidade aí da sua empresa. Bom, então aqui primeiro a gente vai ter a descrição do turno, ou seja, o nome desse turno. O ideal é você colocar alguma coisa que te faça associar rapidamente qual é aquele turno. Então, por exemplo, aqui na descrição do turno, desse primeiro, eu coloquei que é um turno de segunda a sexta, das 8 às 17, porque quando a gente bate o olho, a gente já sabe os dias da semana que está sendo trabalhado, o horário fica bem claro, né? Código, a gente vai seguir o mesmo conceito de código da planilha, criar um código por turno, não podemos ter dois turnos com o mesmo código. Dia da semana. Como esse meu primeiro turno de exemplo aqui, ele é um turno que trabalha de segunda a sexta-feira, eu vou preencher os horários nesses dias. No domingo e no sábado, eu não preencho nada, justamente porque a pessoa não tem que bater o ponto, ela não tem que trabalhar nessas datas. Então, eu vou preencher somente os horários de entrada e saída, sempre colocando aqui qual é o horário de intervalo que essa pessoa faz. Tipo do turno, então, como eu falei no comecinho do vídeo, a gente vai ter o turno semanal e o customizado. Então, aqui semanal, esse daqui, porque é um turno que a pessoa vai trabalhar de acordo com os dias da semana. Intervalo flexível. Se o colaborador pode fazer o intervalo fora do horário que eu cadastrei, a gente coloca aqui sim nessa opção. Aqui eu coloquei nesse turno que a pessoa tem que fazer o intervalo das 12 às 13. Mas se ele for, sei lá, 12h30 e voltar a 1h30, por exemplo, tem problema? Se eu deixar aqui como sim, significa que não tem nenhum problema, ele pode fazer um horário diferente desde que ele faça o tempo de intervalo que está programado. Essa opção eu recomendo sempre colocar como sim, porque é praticamente impossível o colaborador conseguir fazer o horário certo de intervalo todos os dias. Então aqui eu recomendo que a gente deixe como sim. Jornada flexível. É basicamente o mesmo conceito do intervalo flexível, mas ele vai se aplicar para a jornada inteira. Então, por exemplo, aqui, né, a pessoa vai trabalhar das 8 às 17. Isso dá 9 horas de jornada, com 1 hora de almoço, 8 horas de jornada, né? Se a pessoa trabalhar 8 horas diárias, mas que seja em um outro horário, por exemplo, das 7 às 16 ou das 9 às 18, e a minha jornada aqui está como sim, é flexível, não tem nenhum problema, porque o sistema ele não vai se basear tanto no horário de entrada e saída que está no turno, e sim na quantidade de horas que a pessoa tem que trabalhar. Então, se tiver essa flexibilidade, se a pessoa puder entrar um pouquinho mais cedo, sair um pouquinho mais cedo, ou entrar mais tarde, sair mais tarde, aí você coloca que sim, caso a pessoa tenha que cumprir aquele horário de entrada, aquele horário de saída, você deixa como não. E aí a tolerância na jornada flexível, ela diz respeito à tolerância que está prevista na CLT, que são de 10 minutos por dia. Para quem tem o horário fixo, ou seja, tem que trabalhar naquele horário que foi definido em contrato, essa tolerância ela já é prevista. Então, por exemplo, se eu entro às 8 e saio às 17, eu tenho essa tolerância que a CLT me prevê de 10 minutinhos. Caso eu trabalhe a mais ou a menos, até 10 minutos, tá tudo certo, não considera nem hora extra, nem horas faltantes. Mas nesse caso, como a jornada é flexível e a pessoa não tem um horário fixo de entrada e saída, a tolerância ela acaba sendo opcional. Então aí você vai colocar aqui se sim ou não você considera essa tolerância para a jornada flexível. E aí aqui o exemplo do turno customizado, ele não vai se basear nos dias da semana, como domingo, segunda, e sim vai contar a quantidade de dias. Então a gente vai ter dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, e aqui podem ter até 31 dias nessa listagem. E aí a gente vai preencher de acordo com a programação. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, a pessoa trabalha 5 dias e folga 1. Então, eu preencho 5 dias e o sexto dia eu deixo sem preenchimento. Ah, mas e se for um turno 4x2? Aí, então, eu preencho 4 dias e deixo 2 sem preencher. E se for um 12x36? Aí, eu preencho 1 dia e deixo o dia 2 sem preencher. E aí, vai ser um turno de apenas 2 dias. Basicamente isso. O conceito, né, de turnos
é esse. Pode ser que tenha ficado um pouquinho confuso, então se você quiser, explica pra gente como funciona o seu turno, quais são os horários, os dias de trabalho, se possui escalas ou não, que a gente identifica uma forma mais fácil de te explicar baseada na sua realidade, porque aqui é um pouquinho geral, porque vai abranger diversas empresas com diferentes horários, né, nessa explicação. Então, se precisar, principalmente nesse passo, pode contatar a gente aqui nos chamados ou através do WhatsApp.